Bora resolver mais uma questão aqui da prova do IME de 2026. Nós estamos na prova de Física da segunda fase e essa aqui é a questão de número 9. Questão de fenda dupla. Vamos dar uma olhada no enunciado. Fala, meu povo, tudo na paz? Quem vos fala é Jesus. Então vamos lá resolver essa questãozinha aqui. Bom, aí primeiro aparece uma imagem clássica do experimento de Young, né, da fenda dupla, e ele fala o seguinte: considere o sistema da figura com duas fontes de luz monocromática pontuais, F1 e F2, que estão em fase. A distância entre as fontes é denotada por A. A intensidade da fonte F1 num ponto P genérico é dada por I1 de θ. E ela é 1/3 da fonte F2. Então quer dizer que a fonte F2 é 3 vezes o I1, certo? No mesmo ponto P. Beleza. Observação: a intensidade luminosa é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Dados: comprimento de onda lambda e o L muito maior que A. Isso a gente já está acostumado. Então vamos lá. Determine a intensidade luminosa resultante em um ponto P localizado no anteparo, em função de I1 de θ, θ, lambda e A. Até aí, belezinha. Bom, vou passar a página aqui. E é o seguinte, bom, primeira coisa, no experimento de Young, o que acontece? Você tem o seguinte, eu vou dar uma relembrada num negócio rapidinho, tá? Você tem aqui o anteparo, aí você tem uma fenda, eu vou exagerar o tamanho da fenda, tá? E aqui você tem a outra fenda, certo? Primeira coisa que a gente sempre considera, que a distância entre as duas fendas, essa daqui, ó, ela é muito menor do que a distância até o anteparo, como se fosse assim, ó. Beleza? Lógico que eu não vou fazer assim, porque senão vai ficar complicado. Mas o que importa com isso é o seguinte. Se a distância for muito pequititinha, tipo assim, ó, e o anteparo estiver lá longe, na hora que o primeiro raio sair daqui e chegar num ponto P, e o segundo raio sair daqui e chegar no mesmo ponto P, tá vendo que eles são praticamente paralelos? Então a gente vai fazer essa consideração de que os raios são praticamente paralelos. Então é tipo assim, ó, o primeiro raio faz alguma coisa nesse estilo aqui e vai embora até o anteparo. Eu não vou desenhar um anteparo para a gente não se confundir aqui, tá? E o segundo raio vai fazer isso aqui, ó, e vai ficar paralelo ao primeiro, até chegar lá no anteparo. Beleza? Tranquilo. E quanto que um raio anda mais que o outro? Primeiro, quem anda mais é o de baixo, né? Porque ele está mais longe do P do que o de cima. E ele vai andar mais isso daqui, ó. Você liga aqui, isso aqui é clássico, né? Só estou fazendo isso para relembrar, tá bom? Essa parte daí é o que ele anda mais, ó. Essa parte aqui, ó. Isso daí é o que ele anda mais, tá vendo? Vou chamar isso aqui de quê? De delta, né? Que é a diferença de caminhos. Observa, lá na figura inicial, vou voltar a página, que o ângulo que ele colocou entre a horizontal, esse ângulo aqui, ó, e aonde eu ligo no ponto P é θ, tá vendo? O ângulo θ ali. Pois é. Então quer dizer o seguinte, se você pegar isso aqui, ó, isso aqui vai ser θ. Se você pegar isso aqui, vai ser θ também. Qualquer coisa que você fizer com a horizontal e esses raios vai dar θ, porque a gente não está considerando tudo paralelo, então é tudo θ. Beleza. Então é como se fosse assim, ó. Se aqui é θ, vamos lá embaixo que fica mais fácil. Se aqui é θ, aqui é quem? Aqui é o complementar de θ. Então aqui em cima só pode ser θ, para fechar no triângulo retângulo, tá vendo? Isso também é clássico, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vê em aula. Então aqui é θ. E você sabe também que a distância, vou fazer de preto aqui agora, hein? A distância daqui até aqui, ó, de onde um dos raios sai até onde o outro raio sai, é o A. Então a hipotenusa é A e a diferença de caminhos é o cateto oposto, tá vendo ali? O que significa isso? Significa que a diferença de caminhos vale A seno θ. Essa é a primeira informação aí importante. Ok? Então, peraí, vamos colocar aqui, ó. Eu estou resolvendo por hora a letra A. Ele coloca a letra A. É, A, B e C. Então, vamos lá. Então, letra A. Bom, a diferença de caminhos
Nossa senhora. A diferença de caminhos vale A seno θ. A toda diferença de caminhos sempre tem uma diferença de fase associada, não tem? Como é que a gente faz essa conversão? Vou até escrever aqui entre parênteses, ó. Diferença de caminhos. É o tanto que uma onda andou a mais do que a outra. Para a gente fazer a associação com uma diferença de fase, é muito simples, presta atenção. Se uma onda percorre o comprimento, o caminho lambda, se ela percorre um comprimento de onda inteiro, fazendo a analogia lá no movimento circular, era como se ela tivesse dado a volta inteira, ela completou um ciclo. Então a fase que ela percorreu foi 2π. Agora, se a diferença de caminhos minha foi A seno θ, o que de fato foi, né? Qual vai ser a minha diferença de fases? Vou chamar de φ, ok? Então daqui eu vou tirar o φ. O φ vai valer 2π sobre lambda vezes A seno θ. Isso também é uma coisa bem sabida, tá bom? Não tem nenhum segredo nisso não. Então nós sempre temos essas duas situações aqui. Deixa eu arredar isso para o lado aqui um pouquinho. Então nós temos a diferença de caminhos e nós temos também a diferença de fases. Ok? Então até aqui tudo bem. Beleza. Tá, e daí? E daí, que é o seguinte, a gente vai usar a técnica dos fasores. Beleza? Técnica excelente aqui para usar, para calcular coisas que tem a ver com a intensidade. Então, quando a gente usa fasores, o que são esses fasores? Se você não sabe o que são fasores, eu aconselho que você dê um pause e procure saber, tá bom? Porque não tem como eu te ensinar tudo sobre os fasores aqui agora. Mas basicamente é o seguinte. É como se você pegasse a equação da onda, você tem a equação da onda y de xt é igual a A vezes cosseno de um monte de coisa, né? Eu vou chamar esse monte de coisa de alfa, por exemplo. E aí, à medida que o tempo e o x vão passando, esse cosseno vai mudando. Ele vai variando de 0 até 1, depois 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Então esse A vai de A até menos A e passando pelo zero. Então é como se eu tivesse um vetor de tamanho A girando. E eu estou pegando a projeção dele. Né? É igualzinho, tipo um MHS. E aí a gente considera o nosso fasor é esse vetor girante. Tá bom? É mais ou menos isso. Eu resumindo bem porcamente aqui, tá? Só para você ter uma noção. E aí, quando você tem um vetor desse girante representando uma das ondas e um outro vetor representando outra onda, se você faz uma lei dos cossenos, você encontra a amplitude resultante. Beleza? Então é isso que a gente faz com os fasores. Fechou? Então vai ficar da seguinte maneira. A amplitude resultante ao quadrado, estou usando a lei dos cossenos, é a amplitude da primeira onda ao quadrado, mais a amplitude da segunda onda ao quadrado, mais, porque né, na lei dos cossenos, quando a gente faz na física, a gente pega o ângulo que é o suplementar e aí acaba dando mais, né? Isso aí você sabe. 2 vezes a onda 1, vezes a onda 2, vezes o cosseno da diferença de fase entre eles. Que é aquele φ que eu calculei ali em cima, tá bom? Por isso que eu fiz esse cálculo aí antes. Pronto. Só que a gente sabe que a intensidade ela é proporcional ao quadrado da amplitude. Então olha que beleza, a gente pode trocar isso aqui pela intensidade. Isso aqui também a gente pode trocar pela intensidade. Isso aqui também a gente pode trocar pela intensidade. E aqui a gente troca pela raiz da intensidade, né? Então fica 2 vezes raiz de I1 vezes I2. Aqui você poderia ter ido direto para essa formulazinha das intensidades, tá? Só para eu tentar explicar mais ou menos de onde é que isso está saindo. Beleza, então a amplitude, a intensidade, desculpa, resultante em um ponto P qualquer, vai ser igual, ó, a intensidade da primeira é I1 mesmo, a segunda é o triplo, então 3 e 1. E aqui eu vou fazer o produto, I1 vezes 3 e 1, vai dar 3 e 1 ao quadrado. Quando eu tirar a raiz, vai ficar 2 raiz de 3 e 1, certo? Vezes o cosseno de φ. Só que o φ é aquele número enorme ali em cima. Eu vou até copiar ele aqui com
com esse troço aqui. Pronto. E aí, basicamente, acabou a letra A. Cosseno desse ângulo enorme. Então, quer dizer que a intensidade em um ponto P, ela vai ser... Vamos colocar o I1 mais 3I1 dá 4I1, né? Então, vai ficar 4I1 mais 2 raiz de 3I1 vezes tudo isso aqui. Pronto. Então, essa é a intensidade em um ponto P aleatório. Não sei porque que está colorindo o negócio. Deixa eu tirar essa opção de colorir, que eu não gosto muito dela não. Pronto. Beleza, mas agora já foi, eu vou deixar assim mesmo. Tá aí. Então essa é a alternativa letra A. Ok? Beleza. Então a letra A está pronta. Agora a letra B e a letra C vão ser mais fáceis porque ele pede num ponto específico. Tá vendo ali, ó? Primeiro máximo na letra B e na letra C primeiro mínimo. Aí agora ficou fácil, né? Por quê? A gente sabe que os máximos, como as ondas estão em fase, né, que ele falou lá no enunciado, a gente sabe que os máximos vão acontecer em múltiplos de lambda e os mínimos em lambda sobre 2, né? E por aí vai. Então quer dizer que a diferença de caminhos, né, o nosso A seno θ nessa letra B, tem que valer lambda, que é o primeiro máximo. E na letra C, como ele quer o primeiro mínimo, o A seno θ vai ter que valer lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar o A seno θ por esses dois valores lá naquela coisa ali que eu achei. Fechou? Deixa eu só dar uma espaçada maior aqui, né? Porque eu não sei quanto espaço que eu vou precisar. Então vamos fazer as contas? Então quem que vai ser a intensidade lá no ponto P? Vai ser 4I1 mais 2 raiz de 3 vezes I1 vezes o cosseno. Aí eu troco A seno θ por lambda. Aí tá vendo que o lambda corta? Vai dar cosseno de 2π. Só que o cosseno de 2π vale 1, né? Então a intensidade no ponto P que ele me pediu vai simplesmente dar 4I1 mais 2 raiz de 3I1. Pronto. Então essa é a intensidade que eu estou procurando. Fechou? Agora vamos para a letra C. Letra C. Ops. Apaguei o trem sem querer. Olha como é que eu posso copiar isso tudo aqui, bonitinho, ó. Ó. Eu vou copiar isso e colar aqui embaixo, porque você vai ver que é basicamente a mesma coisa. O que vai dar a letra C? Eu vou trocar por lambda sobre 2, não é? Então, ao invés de cosseno de 2π, vai sobrar simplesmente o cosseno de π. Então, desmancha esse 2 aqui, ó. Cosseno de π. Deixa eu centralizar isso aqui. Cosseno de π. Só que o cosseno de π é menos 1. Então, a única coisa que vai mudar é que é menos. E é isso. Então, tá aí, resolução. Qual que é essa questão? 9. Então, questão 9 é uma questão clássica aí, né? Usando fasores e interferência construtiva, destrutiva, interferência, experimento de Young. Beleza? Então é isso. Questão 9 feita.